Oi, oi, patinhos! Hoje eu vim mostrar como desenhar qualquer estilo. Ou será que não? Eu estava respondendo os comentários, como de costume, até que eu encontrei o comentário da @ohayosofi. Ensina a fazer o seu tipo de desenho? E hoje você vai ensinar como fazer, certo? Então, sim e não. Bem, pedir um tutorial preciso é realmente algo meio difícil, ou quase impossível, para ser sincera. E isso porque existem detalhes que eu faço que, apesar de serem minúsculos e não fazerem grandes mudanças na ilustração, acabo fazendo com que o meu estilo seja o que ele é. E convenhamos que, além de ser chato explicar parte por parte, também seria demorado. Mas não fiquem desanimados, meus queridos patinhos, pois eu trouxe para vocês algumas dicas para aprender a desenhar qualquer estilo, inclusive o meu. E bem, caso por algum motivo você tenha caído do céu e veio parar por aqui sem nem ter um estilo de desenho escolhido, eu recomendaria que você visse o vídeo, um tutorial de como achar o seu estilo, já que esse vídeo aqui e aquele meio que se complementam. Mas atenção, um recado extremamente importante. Muito cuidado, porque se inspirar tudo bem, mas copiar é plágio e ainda é um crime. Lembre-se muito bem disso, certo? Chega de enrolar, né? Bora lá! A observação é a dica mais importante. Sempre que quiser aprender alguma coisa, basta observar. Como exatamente eu faço isso? Um dos melhores jeitos seria vendo o speed art, onde os artistas mostram o processo de fazer uma certa ilustração. Então, por exemplo, se você quer aprender o estilo cartoon, você procura artistas que desenham nesse estilo e vão lá ver a speed art deles, como eles fazem cada coisa, como eles fazem o olho, a boca, enfim. Agora, se o estilo que você escolheu não tem tanta speed art assim, você também pode usar ilustrações e desenhos que foram feitos. Mas o que exatamente observar? Tudo, desde o rascunho, line art, pintura, absolutamente tudo. As fanarts são os melhores jeitos de saber a forma que o artista pensa, como ele faz isso ou aquilo, como ele consegue incrementar seu estilo na arte, mas ainda assim fazendo com que se dê para saber qual personagem foi desenhado. E bem, foi isso, patinhos. Espero que vocês... O quê? Já acabou? Meio que sim, né? No final, as dicas são bem simples. Então, para as pessoas que queriam saber como desenhar outros estilos, o vídeo acaba aqui. Mas, para quem queria saber especificamente como eu faço para tornar o meu estilo ser o que ele é, o vídeo continua. Eu irei mostrar o processo de uma fanart que eu fiz, enquanto comento sobre certas coisas específicas que eu faço para deixar o desenho mais a minha cara. Só para deixar bem claro, é óbvio que eu não vou comentar sobre cada coisinha, e sim as principais, certo? Isso no rascunho, line art, pintura, renderização, enfim, essas coisas. Eu tava revendo Spy Family e eu resolvi recriar a cena em que a Beck e a Anya estão dormindo no carro enquanto tá tendo um pôr do sol. Achei muito bonitinho, então eu resolvi recriar. Como eu estou recriando especificamente uma cena, então eu começo botando a foto lá no fundo, abaixando a opacidade e marcando, delimitando onde que os personagens vão estar, para depois sim eu ir montando eles um por um. Em um desenho, eu costumo fazer uns 3 rascunhos. O primeiro, que é só para eu saber onde que tá cada personagem, ou então o cenário, como que ele é bem mais ou menos. No segundo, eu já começo a botar como que os personagens estão, como é o cabelo, qual rosto eles estão, a roupa e essas coisas. E no terceiro é quando eu vou polindo as coisas, agitando as coisas, deixando elas mais certinhas, as linhas mais retas, para poder aí sim passar line art. Agora, sobre a line art, tem 2 opções. Se for um desenho em que tenha perspectiva, sabe? Eu costumo engrossar algumas partes da line art para melhorar o desenho, melhorar ali a forma como ele é apresentado. Agora, se é, por exemplo, como esse desenho, que é só uma cena de um anime, eu prefiro deixar só as linhas e trabalhar mais na pintura do que na line art. Agora, sobre a pintura, eu costumo pegar mais algumas outras referências, além
além da cena em si que eu estou desenhando, porque se eu for pegar a cor da cena em si, ela fica muito diferente do que realmente é. Então, assim, vai no olhômetro mesmo. Conforme eu vou pegando as cores de outras imagens, de outras referências, ou vendo se tá próximo da cena, se os tons são iguais, enfim. Agora, falando sobre um pouco da técnica que eu uso para fazer as pinturas. Não tem muito segredo, eu vou botando ali a cor mais clara, que é a base, e a cor mais escura. Então eu vou alternando, botando tons que sejam meio termo deles, para dar uma suavizada naquele desenho. E de vez em quando, dependendo da ilustração, eu uso ali o pincel de borrar, né, para dar uma embaçadinha, ou então um aerógrafo que deixa um efeito mais esfumado. No cabelo também não tem muito segredo, é basicamente mesma coisa que eu faço nos outros desenhos. Nesse desenho aí em específico, eu foquei mais nas sombras, pra poder dar uma aprofundada e dar uma melhorada na pintura em si, né? Enquanto passa aí o resto do processo de pintura da Anya e da Becky, eu vou passar pro próximo passo que eu faço depois de terminar a pintura, que é pintar a line art. Pra mim, dá uma diferença enorme. Eu acho que fica muito mais suave o desenho. Acho que melhora o realismo dele, não sei explicar. Eu acho que fica um toque muito bonitinho. É só um pouquinho chato de fazer, você tem que fazer bem direitinho, pegando as cores bem certinhas, mas vale muito a pena. Terminando os personagens, estamos chegando às etapas finais da ilustração, que é o cenário. Então eu pego a imagem, boto de fundo e eu boto ali mais ou menos uma referência, por exemplo, aí o banco, para saber em que altura estava e o que tinha atrás dele. Começo pintando, vendo a imagem em referência, pego as cores da própria imagem e vou mesclando ali até eu ver que se tá dando certo ou não. Eu particularmente adoro fazer cenas assim, onde eu foco bastante nos personagens em si. E o fundo é bem facinho de fazer, bem relaxante, eu adoro. Com o fundo pronto, eu começo a renderização, entre aspas, porque a única coisa que eu faço, assim, que fica nítido é botar mais fios de cabelo soltos, que eu acho que dá um charmezinho pro desenho a mais. Eu ainda tô pesquisando sobre isso de renderização, o que eu posso fazer pra melhorar ela, mas por enquanto, atualmente, é isso que eu faço. Agora chega a parte da iluminação e da sombra. Sim, eu sei que eu fiz isso na pintura, mas eu gosto de fazer uma nova camada por cima do desenho para poder dar uma reforçada na luz e na sombra. Para a luz, eu costumo usar a cor amarela, não é uma regra, depende da cena, depende do desenho que eu tô fazendo, mas na maioria das vezes eu uso a cor amarela. Aí eu vou marcando ali onde que eu quero que fique mais iluminado, e aí eu só boto essa camada de luz que eu fiz na função adicionar. Aí depois eu só ajusto ali a opacidade para deixar bem direitinho. Agora na sombra é quase a mesma coisa, a diferença é que eu uso uma cor escura, claro. Dessa vez eu usei um marrom aí, porque como estávamos num final de tarde ali, um sol se pondo, eu quis fazer uma sombra mais quente. Depois eu boto essa camada da sombra no Multiply e tá pronto. E por último, e com certeza não menos importante, é claro que é a minha assinatura. E o patinho, que eu comecei a deixar pelos meus desenhos para poder dar mais uma personalidade. Será que vocês vão conseguir sempre encontrar ele? Peço perdão pela má frequência que tá tendo no canal, que eu tô subindo por umas semanas, mas eu juro que eu tô tentando parar com isso, voltar com a frequência, mas tá um pouquinho complicado, mas isso aí a gente releva, né? Enfim, foi esse o vídeo, patinhos. E caso você tenha gostado, considere se tornar um pato de borracha apertando o botão vermelho aqui embaixo. Espero que você tenha um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada. Tchau, tchau! When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you blink